dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre a engenharia gaúcha. A engenharia é a área do conhecimento e das ciências mais antiga da história. Trata de uma profissão que está diretamente ligada ao avanço da civilização e do progresso tecnológico. No Brasil e no Rio Grande do Sul, constrói sua história com pioneirismo, alicerçando a sociedade através dos tempos, com melhor qualidade de vida. Nenhuma engenharia constrói caráter, mas com caráter se faz os melhores engenheiros. O engenheiro trabalha o quilômetro, o arquiteto o metro e o designer o centímetro. Eu sou o Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é graduado em Engenharia Civil, empresário, diretor-presidente da construtora Tedesco Limitada, engenheiro do ano em 2002, 100 mais influentes da saúde em 2021, ex-presidente do Sindicato da Indústria da Construção, ex-presidente do Instituto Gaúcho da Construção, ex-presidente do Instituto de Estudos Empresariais, ex-vice-presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, ex-vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Federasul, ex-vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, conselheiro nato do Esporte Clube Internacional, além de diversas outras participações associativas. Bem-vindo ao programa, engenheiro Pedro Tedesco Silber. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com o velho amigo Zimmermann aí de tantas lutas e jornadas. É verdade. Te conhecer também. Obrigada. Esse conselheiro nato do Esporte Clube Internacional que ficou meio nervoso. Eu pensei que eu fosse ficar todo o programa lendo o currículo dele, né? Mas tudo bem. É um monte de ex, né? Isso. Não, isso aí. Bem, como já é de praxe, eu vou começar perguntando ao cidadão Pedro Silber quem é, quais suas origens, até conquistar o diploma universitário. Bom, eu sou filho da Mariur e do Pedro Silber, né? Eu tenho origem italiana por parte de mãe e alemã por parte de pai. E como eu perdi o pai muito cedo, eu tinha 12 anos, eu acabei tendo uma proximidade muito grande com meu avô, o Rui Tedesco, que de certa maneira acabou assumindo quase para mim, uma figura de referência paterna, de formas que eu segui muito, acho que a influência dele não só na questão da engenharia, da construção, mas também, como tu falava, na questão do Esporte Clube Internacional. Né? Sem falar da careca, né? Que é algo que eu tenho em comum com ele. É quase DNA isso. DNA de família. Tá? Então, em linhas gerais é isso. Assim, eu tenho 4 filhos. Né? Formei em Engenharia Civil na Universidade Federal, aqui na URGS. E desde que eu entrei para a faculdade, eu estou com 58 anos, com 17 anos eu comecei a trabalhar na Tedesco, né, como estagiário no primeiro ano da faculdade. Até comecei fazendo engenharia elétrica, e daí depois tive que fazer um novo vestibular para civil. Né? E daí, desde então, a minha vida sempre foi na Tedesco. Né? Isso aí. Pedro, tu poderia nos falar um pouquinho sobre os 75 anos da construtora Tedesco, que está, né, sem marcas do Rio Grande do Sul? Para mim eu acho que é uma questão de muita satisfação, de muito orgulho, mas principalmente muita gratidão. Eu acho que poder chegar nesse momento da empresa são várias páginas que foram sendo escritas por diversas pessoas, né? E eu vejo que assim, esse sentimento de gratidão de poder chegar neste momento, né? Acho que é uma coisa que quando eu comecei lá atrás eu jamais imaginava, né, que
no Brasil, onde as empresas em geral não são tão longevas e no setor de construção civil principalmente, né, que a vida das empresas é muito curta. O Brasil é um país que a gente não tem certeza do futuro, não tem certeza do passado, né? E então eu acho que chegar nesse momento assim é algo que renova as energias, né? Eu me sinto assim muito feliz e muito grato, né? Grato a Deus até por poder chegar nesse momento com tantas obras, com tantas principalmente com tantos relacionamentos que a gente conseguiu construir ao longo do tempo. A gente não trabalha, eu costumo dizer assim, o que vocês fazem? Eu prefiro dizer o que a gente não faz, né? A gente não faz incorporação imobiliária e a gente não faz obra pública. Então, no segmento privado, a gente tem trabalhado tanto na área de obras industriais, edificações corporativas, nos últimos anos muito no setor de saúde, né? Não só no Rio Grande do Sul. A questão com as concessões, as privatizações, a gente começou a fazer bastante coisa também de infraestrutura privada, né? Mas basicamente é isso. A área de saúde é hospitais. A gente, nos últimos, acho que 7 anos, nós tivemos 15 contratos no setor de saúde, né, que é um setor que tem uma série de especificidades em termos de processo, de engenharia, e principalmente por a gente, em alguns, serem projetos greenfield, mas muitos acabam por ser projetos e intervenções dentro de instalações já existentes, né? Então, tu tem que conviver, né, com uma obra, que eu costumo dizer assim, a obra sempre é uma coisa desagradável, né? Ninguém gosta de nem pintar uma parede na sua casa, né? É um transtorno. Então, quem dirá fazer uma obra dentro de um hospital, que é um lugar que também ninguém gosta de estar. Sim, não pode ter barulho, né? E daí tem a restrição de barulho, de poeira, de uma série de coisas, né, de acesso. Então tem toda uma logística, sem falar na parte de instalações, que é muito mais complexo, né? É verdade. Neste período de existência, uma vasta experiência em construção civil, industrial, edificações, infraestrutura, se materializou de forma diferenciada, né? Otimizando os diversos aspectos dos empreendimentos realizados, né? Quais os principais, assim, que tu citaria que a Tedesco materializou, né? Tu te refere com relação aos projetos emblemáticos? Aos contratos, isso, aos projetos emblemáticos. Eu vejo assim, acho que recentemente o projeto que teve maior visibilidade nosso foi o junto à Fraport, aqui no aeroporto. A extensão da pista, o novo terminal, o retrofit do terminal existente. O aeroporto era uma demanda muito antiga, né, da sociedade gaúcha, de a gente poder ter um aeroporto com uma pista mais longa, que permitisse voos internacionais. E isso ficou anos aí sendo discutido, e tinham que fazer uma canalização do DEP, e tinham que retirar pessoas, e tinha um contexto todo em volta. Aí, eu acho que teve essa questão, assim, que, bem dissesse, né, levou muito tempo para poder iniciar o processo, e mesmo depois de iniciado, teve aquela questão da remoção das famílias ali na Vila Nazaré, né, e que foi algo que também causou uma dificuldade grande durante o contrato, e daí eu acho que vale ressaltar e sublinhar e parabenizar, né, a capacidade ímpar de gestão e diálogo da atual prefeitura, né, do Melo e do prefeito Melo, do Ricardo Gomes, que foram incansáveis aí. Eu acredito que se eles não tivessem entrado nesse processo, não sei se teria resolvido
Estávamos naquela pendenga ainda. Então, assim, a capacidade de diálogo e de construção de uma solução foi muito importante aí. E voltando à tua pergunta, né, eu diria assim que eu acho que o aeroporto, deste período mais recente, foi uma obra muito emblemática para nós. Na questão da saúde, como a gente estava falando, a gente está com vários projetos em andamento, não só aqui, mas em Santa Catarina também, enquanto Tedesco. Claro que enquanto grupo que a gente faz parte, a HTB, a gente tem obras em todo o Brasil, mas tem assim, projetos junto ao Hospital Moinhos de Vento, o Hospital Nora Teixeira, aqui no centro, que a gente está concluindo também na Santa Casa. Né? O ano passado a gente fez ali o Colégio Marista, na Zona Sul, também, que foi um colégio bastante importante aí pelo impacto na comunidade. Projetos industriais, recentemente aí a gente fez a questão da CMPC aqui em Guaíba, da Iara Fertilizantes em Rio Grande, enfim, tem obras, diversas obras aí espalhadas pelo... Tu falasse HTP? HTB, que é o grupo que a Tedesco faz parte hoje, né? Um grupo alemão. Ele faz parte da Tedesco ou é um grupo de várias empresas? A Tedesco, HTB é um grupo... É uma holding? É uma empresa de capital alemão. Sim. A matriz hoje nossa do grupo é em Bremen. Eles têm a subsidiária no Brasil através da HTB, que é a antiga Hochtief Brasil, que a gente usa a sigla do HTB. E eles são nossos, desde 2008 nós fizemos a joint venture, hoje eles são nossos sócios e acionistas majoritários da Tedesco. Então, desde então, nós passamos a fazer parte desse grupo. Hoje nós temos a Tedesco 100% integrada aos processos de engenharia, de gestão, de controle deste grupo alemão. Continuamos com os pés aqui, né? Eu brinco assim, o footprint nosso está aqui em Porto Alegre, né? A sede da empresa continua aqui, mas hoje a gente está com a cabeça também conectada em nível mundial com esse grupo alemão. Muito bem. E Pedro, a Tedesco ela conduz seus negócios, né, aliados às práticas modernas de ambientais, sociais, de governança. Como é que se faz a gestão dessa situação tão complexa, né, de aliar tudo? Assim? Eu acredito assim, hoje a gente tem uma questão que se fala muito em ESG, né, questão... eu acho que, de uma maneira geral, eu procuro dividir as coisas assim, quem tem princípios e não tem princípios. Né? E cuidar um pouco com esse greenwashing das pessoas estarem falando tudo, ESG, sustentabilidade. Acho que ninguém acorda hoje e diz assim, eu vou sair cortando árvore, destruindo floresta, destruindo os processos de relacionamento e governança. Eu acho que tem hoje, assim, uma certa dose elevada de um marketing também por trás de tudo isso. Né? Sim, uma narrativa de uma ideologia aí, de uma certa ideologia, né? As pessoas, ou elas têm consciência de sustentabilidade, ou não têm. Né? Ou elas zelam por gerar e ter princípios de governança, né? Ou não têm. Então, eu acho tudo isso que é que nem, de certa maneira, quando há 15, 20 anos atrás, quando tinha aquela questão da ISO, né? Tu entrava em tudo que era empresa e tinha que ter a plaquinha da ISO ali. Né? Às vezes tu era super mal atendido, com os processos todo quadrados, mas eu tenho a ISO aqui. Então, eu acho que tem que... Assim, eu sou um pouco... Sem rótulos. Mais cuidadoso com relação a isso, porque... A sociedade, principalmente, eu acho que nesses últimos anos, assim, ficou muito fácil embarcar nesses modismos. Né? Eu acho que é importante ter a consciência da questão de ter sustentabilidade, de ter uma visão social do mundo, de práticas de boa governança. Né? Mas isso, eu volto a dizer, outro tem, outro não tem. Se vocês não tivessem, não teria 75 anos, então, né? O próprio mercado de consumo vê então isso. Eu acho que hoje, assim, a gente vê tantos exemplos de... Eu sou um pouco, assim, mais
cauteloso com essa hipocrisia social que a gente vive hoje no mundo. Né? É verdade. Muito caranguejo, muito mimimi por aí. Conduta ética, integridade, transparência tem assegurado credibilidade como característica forte reconhecida nos negócios desenvolvidos. Como se evidencia isso no dia a dia da construtora? Eu te digo assim, eu penso que... Eu costumo dizer assim, a verdade organiza. Né? Se tu tem a mesma postura fora da empresa, tu tem que ter dentro da empresa. Se tu tem em casa, tu tem que ter fora de casa. Entendeu? Se tu tem uma maneira de tratar o teu... pessoa que trabalha contigo, né? Tem que ser a maneira que tu vai tratar o teu cliente. Né? Então, eu procuro, eu digo assim, a gente faz obra, mas constrói relacionamento. E para construir relacionamento, tu tem que saber que muitas vezes tu vai até um ponto, às vezes tu tem que dar um passo para trás, dar um passo para o lado. Né? E graças a Deus, acho que com relação a isso, a gente conseguiu ter... Eu tenho toda a humildade de dizer que nós não somos perfeitos, a gente comete erros em obra, em projetos, isso aí está dentro... Está no dia a dia. Eu digo que sim, só tem uma obra que tu não te dá dor de cabeça, que é que tu não faz. Né? Se tu vai fazer uma obra, tu vai ter, por mais que se tenha recursos, ferramentas de gestão, planejamento, sempre vai ter que lidar com o imprevisto. Né? Mas me parece que a transparência para dentro e para fora é o mais importante para conseguir construir essas relações duradouras. Né? Então, isso é uma coisa que eu tenho como um mantra, sabe? Assim, a gente faz obra, mas constrói relacionamento. E o Flávio continua contigo lá? Não. A gente teve algumas alterações na sociedade, já questão de uns anos depois do ingresso dos alemães e a sociedade mudou um pouco a composição, né, nesses últimos anos. E hoje permaneço eu e o grupo da HTB. A gente teve uma troca de governo recentemente, né? E estamos tendo assim, avanços na automação, com a inteligência artificial também, muitas novidades. Quais são os desafios da engenharia gaúcha e brasileira com esse novo panorama aí, político, tecnológico? Eu vejo assim, eu acho que a sociedade evolui muito, né? Mas a questão crucial para mim da inteligência artificial é a burrice natural. Para contrapor a inteligência artificial. Porque eu acho que a gente ainda tem muito que crescer em termos de país, né? Em termos de sociedade, num pilar mais importante que se chama educação. Né? Então, eu me recordo quando eu fui presidente do Sinduscom, dentro daquele vários ex ali que tu citasse no início. Bastante ex. Um dos ex foi ex-presidente do Sinduscom e uma vez me convidaram para um evento para falar sobre engenharia e estava naquela época que deu aquele apagão de energia. Né, para eu falar sobre como é que eu estava vendo a questão da energia na construção. E eu disse, olha, para mim, o maior apagão do Brasil não é o apagão de energia. O maior apagão do Brasil é o apagão de educação que nós temos. Né? E eu acredito que esse realmente é o maior problema que nós temos no Brasil, né, com todas as mazelas que a gente tem de ordem social, mas para mim a base de tudo é a educação. Né? E infelizmente a gente tem pouco investimento sério em educação, né? Se gasta mal, procura hoje mais do que nunca doutrinar as crianças ao invés de passar conteúdo né? E educação. Então esse para mim é o que mais impacta. Eu acho que nós, enquanto empresários, enquanto sociedade, tudo que a gente pode fazer em termos sociais com relação a dar suporte e fazer isso, porque, em geral, os governos pecam e pecam muito
né, na questão da educação. Até mesmo, me permite aqui me alongar Claro, pouquinho, mas claro, eu estava vendo até no grupo nosso lá da Sociedade de Engenharia uma manifestação outro dia no currículo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eles queriam baixar a régua porque os alunos não estavam mais conseguindo acompanhar algumas disciplinas de cálculo, de matemática, enfim. Então, isso não é a solução, né? Os alunos porque não daqui a pouco a gente vai estar numa ponte, a ponte vai cair, né? ou então... daqui a pouco... Isso vale para engenharia, vale para medicina, vale para tudo, né? Sim, então, me parece que isso, assim, essa questão da educação e da educação de base, né, atende a outros interesses, né? De ter uma sociedade mais alienada, mas eu acho que a gente está cada vez mais pagando uma conta mais alta, se vê um distanciamento do Brasil, né? E daí, de uma maneira geral, acho que a América Latina com relação a isso, né? O número de profissionais que a gente tem ligado à área científica, engenheiros, enfim, comparando com países de primeiro mundo, cada vez a boca do jacaré está ficando mais aberta, né? E o futuro aí que se avizinha é preocupante, né? Porque se não tem a formação desses profissionais, os engenheiros são os construtores, né? Como o Sérgio falou. Então, voltando aí, eu fiz toda essa manobra, né, para responder. Para mim, a questão da inteligência artificial, ela é muito importante, mas a questão ser humano, né? do ser humano ainda tem muito que, eu acho, que ser investido na parte de educação de base, né, na nossa sociedade. Sim, porque daí a inteligência artificial acabaria por atingir um público muito pequeno, né? Cada vez vai ficar mais restrito isso. Né? Exato. Complicado. Pedro, o pessoal da indústria imobiliária, né? Uhum. Outro dia, conversando aqui com um colega teu, estão reclamando dos juros, né? Que os juros que estabeleceram aí 13,5% e que, enfim, está quase inviabilizando a indústria imobiliária. Outro dia, conversando também com outro colega teu, empreiteiro, né? Reclamando que, na verdade, eles que trabalham com a obra pública tem que vencer a licitação, não sabe se vai concluir a obra, porque talvez o cara perca a eleição e assuma outro e pare a obra, então é sempre uma insegurança total. No teu, vamos dizer, no teu mercado, vamos dizer, de empreendimento, né? Uhum. Tu tá livre disso e de outro, né? Mas qual é os teus desafios aqui? Eu te diria assim, ó, eu não atuo no mercado imobiliário, não atuo na obra pública. Mas o meu mercado ele está inserido dentro de todo esse contexto social. Né? Por quê? Porque a pessoa que vai lá e compra um apartamento é a mesma pessoa que vai demandar por um hospital, que vai demandar por um shopping center, que vai demandar por uma série de equipamentos, pelo aeroporto, enfim, um estádio de futebol que a gente está construindo em Santa Catarina. Enfim, né? A sociedade como um todo. Eu vejo que essa questão dos juros, da inflação que a gente tem, isso é uma questão... A gente continua tendo no Brasil, né, uma carga tributária extremamente elevada, um Estado extremamente inchado, né, o peso e a ineficiência do setor público acaba caindo nas costas de todo mundo, né, e alguém tem que pagar essa conta e alguém tem que fazer as coisas. O governo não gera receita, o governo não gera dinheiro, não gera riqueza. Sim. Né? E quanto mais a gente tiver a sociedade asfixiada por um governo ineficiente, um governo pesado. Estava escutando outro dia uma entrevista. Os empresários são super-heróis, né? Do governo federal, dizendo, não, é fácil, é só emitir mais papel e isso não gera inflação. Mas e o lastro, como é que fica, né? Então a gente tem que ouvir essas pérolas. Absurdo. Então eu te digo assim, a gente sente essa dificuldade, né? Não porque eu tome diferente do mercado imobiliário, que eu vá tomar o recurso para fazer um empreendimento imobiliário, mas eu sou, de certa maneira, vítima também de todo esse processo, enquanto todos nós
vivendo em sociedade, né? Porque a gente vê que diminui o ritmo da economia, né? E, consequentemente, as indústrias que teriam que fazer um projeto de expansão acabam procrastinando uma decisão com relação a isso. Na questão da saúde, a gente agora está com esse aspecto aí do PL da enfermagem, de mexer no piso salarial, que vai impactar muito o setor de saúde, né? Enfim, eu acho que assim, o Brasil não se cansa de tomar decisões erradas, né? E a gente está vendo aí do lado, né, na Argentina, o preço que a Argentina está pagando e já pagou e vai pagar muito mais, e parece que nós estamos querendo assim ir rapidamente no mesmo caminho, né? Tá difícil. E se tu fosse político, o que tu faria? Algumas ideias? Tu tem algumas ideias de gestão pública? Já que tu é um gestor consagrado da iniciativa privada. Olha... Pergunta difícil, né? Não, a pergunta é quase... A minha resposta é quase impublicável. Você está com medo de ser preso, né? Estou com medo de ser preso. Está todo mundo no Brasil com medo de ser preso, né? Incrível isso. Mas eu vejo assim, independente disso, eu acho que a gente tem um Estado muito grande, um Estado extremamente ineficiente. O custo do setor público no Brasil para a sociedade é muito pesado, sabe? Me parece assim, é desumano o que a gente tem de retorno pela carga tributária que se paga. Então, eu acredito assim que as medidas... o Brasil faz tudo que não tem lógica, é o que é feito aqui. É verdade, parece um laboratório e nós, população, somos os ratinhos. E é um laboratório de repetir experiências que deram errado, né? É verdade. Isso é muito reptiliano. Pedro, vou te perguntar o seguinte. Amanhã, tu falaste no início aqui da entrevista em gratidão por esse lado aí, né? Amanhã é dia 6 de junho e parece que vai ter um acontecimento aí, né? Uhum. E como é que tu te sente assim para essa confraternização aí, né, em reconhecimento a esses 75 anos assim, que na verdade é uma continuidade, porque tu não tem nem idade para ter os 75. Não, eu tenho 58. Ele está dando continuidade à marca de sucesso, né? Eu tô com 58. Tô gasto como se tivesse 75, mas tenho 58. Não, eu vejo assim, é uma coisa que quando eu comecei a trabalhar com meu avô, eu jamais imaginava passar por isso. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha 9 anos, e teve uma missa dos 25 anos da Tedesco na Igreja Pompeia, aqui na Barros Cassal. Aqui e a data é 6 de junho mesmo? É mais ou menos. Mais ou menos. A gente teve que acertar algumas agendas aí. Mas o que eu vejo assim é que essa questão que eu digo da gratidão é que realmente... tu poder chegar num momento desse, passando... Claro, a gente teve mudanças societárias na empresa e tudo, mas o nome continuou, a marca continuou, né? O segmento de atuação continuou o mesmo, né? Fazendo engenharia, fazendo construção, trabalhando preponderantemente no mercado privado, né? Então, isso me parece que é algo assim, que no Brasil é uma coisa que a gente tem que poder comemorar, mas tem que ter muita humildade e gratidão, né? De saber que tu não faz, assim, teve milhares de pessoas que ajudaram a fazer isso, né? E o fato de eu ter a felicidade de hoje estar nesse momento, nessa posição, né? Eu acho que é uma coisa assim que me toca muito enquanto pessoa. Eu particularmente, né, eu sou espírita, né? Então eu acredito muito nessa, assim, essa corrente do bem. Nessa questão dessa energia e tudo isso, assim, é algo que
E a gente tem que ter, eu acho que muito que, assim, eu acredito, né, na questão de ter gratidão a Deus até por isso, porque tu conseguir chegar nesse momento num país que nem o nosso, que todo mundo é um país que realmente, assim, a lei Falam mal dos empresários que são geradores de emprego, ao invés de vocês serem tratados... O brasileiro é um herói, praticamente. É herói. É o lugar que tinha que ganhar medalha, né? Que eu digo assim, no mínimo. A lei da gravidade funciona muito bem no Brasil, porque realmente todo mundo te puxa para baixo. É né? Verdade. Então, eu vejo que assim, isso é algo que tem que assim, ter muita gratidão e saber que não se fez sozinho. A gente tem muito que aprender nesse processo de mudança. Né, o setor nosso mudou muito, né, o tipo de informação, de processo, de técnica de gerenciamento, de gestão. Então, isso é algo que demanda assim, muita energia mesmo. Né? Energia. Isso aí. Bem, isso aí é um... Os nossos parceiros, a Salve, a Taste Food e o Quero Café. Isso. Vale a pena provar. Tá certo. Está à disposição. Bem, eu queria agradecer muito a tua participação, dizer que tu trouxe assim um conteúdo bem significativo para nosso podcast, né? Esse é o nosso 25º episódio e que esperamos chegar aos 70, né? Como a Tedesco, quem sabe. E eu te deixo agora para tuas conclusões finais aí, desejando aí que a Tedesco vá para mais 75 anos aí com teus filhos aí e que isso seja uma continuidade aí, né, Tia? Eu acho que com os meus filhos vai ser difícil. É né? mesmo? Eu tenho uma filha que é psicóloga, eu tenho um filho que é... Já tem filho nessa idade? Sim, eu tenho 58, né? Eu tenho uma filha de 34, tenho um filho de 30 e tenho um casal de gêmeos de 12. Mas os dois mais velhos não foram para o lado da engenharia e os mais novos eu tenho quase... Há controvérsias. Convicção que também não vão por esse caminho. Mas, de qualquer maneira, eu acho assim, que poder ter essa questão da marca é algo que, para mim, é muito gratificante. E eu acho assim, a gente tem que ter muita resiliência, não só no setor de construção, em qualquer atividade no Brasil, né? Porque, como eu digo assim, a lei da gravidade, se tem um lugar no mundo que funciona, é no Brasil, né? Porque tem gente para te puxar para baixo. É verdade. É aqui, né? E mais especificamente, eu vejo que, além do Brasil, o Rio Grande do Sul é mais difícil. Tudo é mais difícil aqui. Né? Tudo é mais difícil. É impressionante a dificuldade que a gente tem de empreender, de trabalhar aqui. Então, acho que quem consegue trabalhar aqui, consegue trabalhar em... qualquer lugar do planeta Terra ou em outra galáxia. Bem, pessoal, a nossa promoção está em curso. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para participar é necessário que você se inscreva. Dom Cássio Seleiman nos presenteou com esse kit de facas assador, 7,5, 9 e 11 polegadas. E você tem que se inscrever, curtir, compartilhar. Ainda se inscrever numa das nossas mídias sociais, ou Instagram ou Facebook. O sorteio será dia 18 de setembro, durante a Semana Farroupilha. E é necessário que fique bem claro que o vencedor terá de residir no território nacional. Muito bem. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então venha com a gente, se inscreva no canal e em uma de nossas redes sociais. Curta, compartilhe e deixe seus comentários. E dia 18 de setembro, concorra a um kit de facas assador Dom Cássio Seleiman. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.